for subir, você diminui. Eles fazem um controle com os impostos. Ou seja, a mão invisível não funciona nesse Não, caso. é uma mão peluda. Metendo Mas pensando até em composição do preço dos combustíveis, porque a gente tem que praticar um preço internacional, então tem que estar alinhado ali com o preço do barril em dólar, mas há muitas críticas ao excesso de impostos que nós cobramos sobre combustíveis. Você pega a comparação entre países, né? Vou até pensar aqui um post que eu vi sobre isso depois, para mostrar, mas o Brasil cobra muito tributo sobre combustíveis. Eu tô aqui com uma imagem, e é lógico que ela não retrata a realidade, talvez, para o seu estado. No Acre, a gasolina tá mais de R$10 já. Sim, Então, talvez lá o uso de cavalos esteja já aumentando, né? Crescendo a demanda por cavalos. Porque você tem impostos que variam de um estado para o outro. O ICMS, por exemplo, em São Paulo é um, no Rio é outro. No Rio é meio gourmet a gasolina. A linha do Rio é sempre mais caro. Então vai variar. Mas pegando uma composição aqui média, a gente vê que do 100% do preço, 29% é realização Petrobras, que está aqui. Depende dela. 15% é CID, PIS/PASEP e COFINS. Depois vamos ver o que significa essas siglas. 29% é ICMS, 15% é o custo do etanol, que é adicionado na gasolina. Sim, 27%. E 12% é distribuição e revenda. Então, pegando aqui só de impostos, ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, é dos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará. E 15% é imposto federal, é COFINS, é PIS/PASEP e é o CID. Então a gente vê que somando esse imposto federal, nós temos 39% e 44% de imposto sobre a gasolina. É muita coisa. Por que é tanta coisa assim? Delicinha, não é mesmo? Por quê? Aí você já entra numa outra discussão. Eu posso até responder, porque eles querem. Diga aí. Exatamente. Que Deus quis. Qual que é o perfil de gasto público brasileiro? O Brasil é conhecido por ser um país responsável do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de gastos, né? Então, onde que eu posso aumentar o imposto sem que isso tenha uma elasticidade, né? Sem que eu reduza basicamente um consumo de um determinado produto? Cara, gasolina. Né? A gasolina, você pode colocar uma alíquota um pouco maior, que a elasticidade dela com relação, né? Ou seja, o seu consumo, ele vai diminuir pouco. Você parou de vir pro escritório porque a gasolina aumentou? Não dá. Né? Mas isso que você falou é interessante, né? Porque você tem produtos que têm uma demanda inelástica, a gente precisa, e outros que, se o preço subir demais, você busca substituição. Ah, o trigo tá muito caro, o macarrão tá caro. Pô, você vai e come mais arroz, por exemplo. Sim. Agora, se o combustível tá muito caro, você não tem pra onde fugir. Bicicleta. Cavalo. Até dá pra algumas distâncias, pra outras não dá. Então é uma maneira de você conseguir colocar mais tributos sem afetar a demanda que vai haver por aquilo. Perfeito. É isso, cara. Então, Caramba. se a gente melhorasse o nosso perfil de gastos, né, do ponto de vista fiscal, talvez a gente conseguiria melhorar, né, uma hora essa composição do preço dos combustíveis. E a CID? Porque eu gosto muito do nome CID. Significa... Não, sério, não é o nome, a pessoa CID. É que CID é Cid contribuição... não era o cara da Era do Gelo? Também. Mas além disso, Lembrei disso significa agora. contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Como é que é? Repete. Contribuição. É que geralmente dão nomes bonitos para impostos, né? Não sei o que é social, não sei o que é da seguridade. Então, são sempre nomes bonitos, mas a CID é sincera. Ela mostra uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Ou seja, a gente vai intervir aqui. Por que eles fazem isso? A gente tinha a Petrobras como monopólio até mais ou menos ali em 97, o ano 2000, e isso depois caiu ao longo do tempo. Mas ela, mesmo assim, os concorrentes não entraram, né, no mercado brasileiro. A gente tem concorrência muito grande em, por exemplo, exploração e produção, mas em refino não. Agora que a Petrobras está começando a vender as suas refinarias e está no processo de desinvestimento, já tem a primeira refinaria totalmente privatizada, que é a lá da Bahia, né, que já está pelo Fundo Mubadala. Mas ela ainda tem um monopólio, então essa CID é meio que para controlar esse domínio e não deixar a prática de preços a qualquer domínio do monopólio Petrobras, vamos dizer assim. Mas no fundo eles têm o mesmo imposto, assim, o mesmo é objetivo. O mesmo objetivo no final. Eu não sei se está acontecendo sempre isso, mas, por exemplo, quando a gasolina aumenta, o pessoal fala, pô, vou usar álcool, mas o álcool aumenta também. O pessoal fala, pô, caramba, o álcool também aumentou. Até na época da Dilma, eu lembro que além de quase quebrar a Petrobras, ela também quebrou o setor sucro-alcooleiro.
Porque na hora que o combustível ia aumentar, ela falou, não vai aumentar Genial, não, vamos hein? congelar o... Ela conseguiu fazer 2 Ela pelo preço de conseguiu. 1. Rapaz, Foi incrível. sempre Na hora que o brilhante. combustível ia aumentar, a gasolina aumentando, o pessoal ia começar a usar álcool. Só que ela segurou o preço do combustível, a Petrobras foi sofrendo, comprando lá fora para revender por um preço mais baixo Internamente. aqui. E se a gasolina tava com preço mais baixo, ninguém tava usando álcool. Então, na hora que o setor sucroalcooleiro ia brilhar, ele também ficou lá embaixo. Perfeito. Né? Ele quebrou. Só que agora, por exemplo, com a gasolina subindo, o pessoal deveria procurar mais o álcool. Só que o álcool também está subindo de preço. Perfeito. Só que o que eu li é que essa CID, ela serve para isso. Se, por exemplo, o combustível cair demais de preço, que é muito raro de Fazer acontecer, um controle. eles aumentam a CID para deixar a gasolina não tão barata para não afetar o setor sucroalcooleiro. Ou seja, o governo está escolhendo assim, não pode Agora se for esse, cair, não pode cair é. tão rápido. Se for subir, você diminui. Eles fazem um controle com os impostos. Ou seja, a mão invisível não funciona nesse Não, caso. é uma mão peluda. Metendo ali e Bem Agora- visível. Oferta e demanda que se exploda. Agora, não quer saber. é importante a gente ressaltar, olha como uma intervenção lá atrás, 2014, Gera 2015, você pode prejudicar a eficiência do país no médio e longo prazo. Porque, poxa, quando era a hora do setor sucroalcooleiro brilhar, você foi lá e o quê? Prejudicou. Imagina o empresário que pegou seu capital e investiu pesado para começar a se beneficiar desse aumento do preço da gasolina. Opa, tem um produto aqui mais competitivo. Ele viu, cara, passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele falou, cara, acabou. Não voltou. Não voltou R$1 do que eu coloquei. Quebrou, saiu do ramo. Quando que esse cara vai pensar novamente em voltar para esse setor? Sendo que sempre quando ele fala assim, olha, eu posso ser beneficiado. Não. O governo vai dar um jeito aqui de, cara, prejudicar, né? Então, você intervir muitas vezes não é só o problema financeiro, momentâneo, né? Você pode causar um problema estrutural, em termos de eficiência a médio e longo prazo. É isso que a gente tem sempre que lembrar. Não, porque você tá mostrando pro mercado que, olha, toda hora eu vou meter a mão. Sim. Como é que aquele empresário, e nesse setor, que é um setor intensivo em capital, de investimentos de longo prazo, você investe agora para colher depois de alguns anos, como é que ele vai ter segurança de que realmente ele vai ter um retorno planejado agora? Se é impossível calcular esse retorno, já que toda hora o governo tá metendo a mão. Perfeito. E não só metendo a mão dessa forma, porque há sempre proposta, a gente tá em ano de eleição, e já tem muita gente falando, eu faria não sei o que combustível, eu faria não sei o que lá, eu colocaria o preço mais baixo, mas as ações vão cair, o governo vai comprar tudo. Tem as propostas assim. Então era isso que eu ia é um dizer setor complicado. sobre as pessoas falarem, eu quero então pagar menos na gasolina, escolher isso. No final das contas, quando você escolhe isso, você tá beneficiando os políticos, na minha opinião, porque os caras estão, né, de alguma forma, fazendo ações e aí ganhando pontos com a população, que no final das contas é a gente que tá pagando de todos os jeitos. Então era isso que eu ia finalizar lá na questão, aquela hora que eu comecei.